Bom dia, oitavo ano! Vamos fazer mais uns exercícios dos módulos 10 e 11 para a gente ver se vocês estão sabidinhos mesmo? Vamos lá? Olha só, eu fiz aqui uma retomadazinha, né? Porque é de tanto a gente ver que vocês vão saber direitinho os elementos da comunicação. Eu vou começar pelo módulo 10, desculpa. Ah, e outra coisa, aqui embaixo do meu vídeo tem um arquivo do Word onde está tudo por escrito, as perguntas, os textos, tá bom? Então você não vai se perder não. Aqui é mais pra gente interagir mesmo, tá? Então, começando pelo módulo 10, eu vou falar aqui dos elementos da comunicação, tá bom? Diz assim, eu tenho aqui 6, né? São 6 elementos da comunicação. Aí aqui tá bem explicadinho, né? Eu já tinha feito uma revisão com vocês e aqui eu só vou retomar. O emissor é um elemento, quem emite, né? Quem codifica a mensagem. O receptor, ele decodifica, ele recebe essa mensagem. A própria mensagem, que é o conteúdo, né? Que está transmitindo pelo emissor. Eu tenho o código, que é o conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem. No caso, gente, eu estou aqui usando gestos, né? Esses são os meus códigos, e também a língua portuguesa, tá? Eu poderia estar vindo com alguns textos não verbais, umas fotos, isso também poderia ser meus códigos, poderia fazer parte do meu código, tá bom? Um referente, tá? Que é um contexto. Qual é o contexto aqui? O contexto é que eu estou na minha casa gravando um vídeo para você explicativo, né, sobre um determinado assunto para você poder aprender isso aí. E o canal aqui é o meu. Só um minuto. Gente, essa coisinha fofa aqui, que é cola, eu vou botar aqui, tá? E vou ficar dando aula com ele hoje, tá bom? Aí, o meio, né? Como que a mensagem chega até vocês? No caso aqui, eu tô fazendo pelo meu celular e vou postar no meu, na minha rede de internet, né? Eu tenho uma plataforma onde chega para vocês a minha mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Depois disso... tá. Aqui tem uma observação que diz assim: as atitudes e as reações dos comunicantes são também referentes e exercem influência sobre a comunicação. Vamos lá. Depois eu tenho as funções da linguagem, que é aquilo que a gente está vendo e que é tão importante de saber para quê, né? O objetivo da linguagem. Aí diz assim: o emissor, ao transmitir uma mensagem, sempre tem o objetivo de informar algo, demonstrar seus sentimentos, convencer alguém a fazer algo, entre outros. Consequentemente, a linguagem passa a ter uma função que são denominadas de acordo com Jacobson, que foi quem fez esse esqueminha de funções da linguagem. A primeira, são 6 também, tá? A primeira é a função referencial. E aí ele botou aqui onde que está centrada cada uma dessas funções, tá? Na referencial é o referente, ou seja, a própria mensagem, né? No caso, o contexto ali em que se dá a linguagem em si. Depois tem a função apelativa ou conativa, que está centrada em quem recebe essa mensagem. Tem a emotiva, que está centrada em quem passa, né? Ele que mostra os seus sentimentos, né? Emoções e tal. A metalinguística, ela está centrada no código, tá? Através de que eu passo essa mensagem, né? No caso, língua portuguesa, gestos, etc. A função fática, que é centrada no canal por onde eu envio a mensagem, e a poética, que é centrada na mensagem, no próprio conteúdo, tá? E aí, revisto isso, eu vou agora fazer umas perguntinhas para vocês, tá bom? A primeira diz assim: de acordo com os textos abaixo, identifique os seguintes elementos de comunicação. Bom, tem assim: um menino jogando bola na rua quebra a vidraça do senhor Manuel. Furioso, ele grita: moleque danado! Seu pai vai te pegar. O garoto então foge em disparada.
Aí eu quero saber de vocês o seguinte: quem é nessa mensagem aqui, tá? Centra-se nessa mensagem, nesse contexto, com essas pessoas. Quem é o emissor? Qual é a mensagem? Quem é o receptor? Qual é o canal e o código usado? Beleza? Isso é bem tranquilo. Pensa naquilo que eu acabei de falar. Depois, eu tenho aqui uma tirinha. Amo tirinha. Eu estudei com vocês tirinha, né? A gente fez altas tirinhas. Foi muito legal. Leia a tirinha da Mafalda e responda. Tem aqui, ó, 4 quadrinhos. 2 quadrinhos tem o verbal, né? E 2 quadrinhos tem somente o visual, que é o não verbal. É claro que naqueles que tem o verbal também tem o não verbal, né? Que é a expressão facial, como eles se comportam e tal. Aí diz assim, quem são os interlocutores da tirinha? Interlocutores, galera, é quem é que se comunica na tirinha. Aí você diz aí pra mim, tá bom? No caso, a tirinha da Mafalda e o nome do menino que tá ali, né, tá na tirinha, tá bom? Depois você identifica para mim o emissor e o receptor e o código do segundo e do quarto quadrinhos, tá? 1, 2, 3, 4. Segundo e quarto, no caso aí, os que tem aí a parte verbal, tá bom? E depois eu vou pedir para vocês, na letra C, que identifique os 2 quadrinhos que utilizam a linguagem não verbal. Quais são? Explique-os. Como assim explicar? Me diz o que está acontecendo, tá? Não tá. O fato de não ter nada escrito, de não estar dizendo, não ter nenhuma fala, nada, não quer dizer que você não compreenda. Às vezes tem tirinha até que é toda não verbal, e a gente consegue compreender a história, tá? Depois diz assim, houve comunicação entre os interlocutores? Eles se comunicaram? Sim, não. Justifique, tá bom? Então você me diz aí, são perguntas mega simples, tá? Nada complicado. Depois eu digo assim, resolva a cruzadinha. Gente, eu amo cruzadinhas. Eu tinha muita mania de pegar jornal e ficar fazendo. É muito legal, isso desenvolve também a sua habilidade de raciocínio, sabia? É muito legal. Aí tem aqui na horizontal, número 1, o que emite a mensagem por onde a mensagem é transmitida, TV, jornal, revista, se chama. Número 6, a situação a que a mensagem se refere também é chamada de referente. Que situação? O que é a situação? Gente, isso tudo é horizontal. Para quem não sabe, horizontal é assim, ó, tá? Agora eu vou falar as verticais, que são em pezinhas. O conjunto de informações transmitidas se chama. Aquele que recebe a mensagem se chama. A combinação de signos utilizados na transmissão de uma mensagem, a comunicação se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. O que chama tem essa palavrinha que sintetiza isso tudo aí? Diz pra mim. Acho que vocês vão adorar de fazer isso aí, hein? Aí, deixa eu ver se ele vai no chão agora que tá quente. E ele é quentinho, né? Cheio de peludinho. Tchau, gente! Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Aí agora eu tenho um rapazinho que tá falando um monte de coisa, né? Tem aí o balão de pensamento, na verdade ele está pensando. Diz assim, pontinho, 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 eu desenhar, pontinho, 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 eu escrever, eu falar, eu fizer gestos ou sinais. E aí diz o seguinte, na pergunta, né? Na minha questão. Se, né, começando as frases do balão, dos balõezinhos, né, com a conjunção se, podemos terminar as frases com a seguinte expressão: se eu fizer gestos ou sinais, que é um dos pensamentos lá. Aí, o que você tem que botar aqui? Qual é a letra? Estou emitindo uma mensagem? Sou receptor da mensagem? Sou canal de comunicação? Estou utilizando apenas códigos verbais ao comunicar? E aí, com esse conjunto de coisas aí, o que é a resposta certa? Você é muito esperto, tenho certeza que vai acertar.
A próxima questão diz assim: diante de reunião com o pessoal da produção de uma conceituada empresa, o gerente administrativo usou uma linguagem que não foi assimilada pelos funcionários presentes na reunião. Como sabemos, a comunicação só estará completa quando houver o fornecimento ou troca de informações de maneira clara. Nesse caso, qual dos componentes da comunicação abaixo o gerente não usou corretamente em sua comunicação? Então, qual item aí que não ficou legal para atrapalhar que eles se compreendessem, né? Se eles comunicassem? Seria o receptor, o canal, a mensagem, a emissora ou o código? Qual desses? Marca aí para mim. Depois, eu tenho aqui uma capa da revista Veja, né? Tem aqui título, tal, umas coisas. Aí eu quero o seguinte, que você observe os elementos da comunicação. Elementos que estão lá em cima. Se tiver dúvida, não estiver lembrando, vai lá que está a explicação. Diz assim, emissor, quem é o emissor? Receptor, quem é? Canal, código, tudo isso você vai me dizer no caso dessa capa de revista aqui, isso tudo. Quais são esses elementos, né, nesse caso aqui? Tá bom? Então, terminando esse módulo 10, a gente vai lá para o módulo 11, que fala da objetividade, da subjetividade em textos jornalísticos. Bom, no caso aí, a gente não vai trabalhar todos os gêneros jornalísticos, são muitos, tá? A gente vai se restringir aqui. Vamos lá, vamos primeiro ver o que é a objetividade. Aqui diz o seguinte, deixa eu ler aqui para vocês. Ó. Objetividade é tudo aquilo que se diz ou escreve sem deixar transparecer os seus sentimentos e sem emitir opiniões, como, por exemplo, a descrição de um fato ou a explicação técnica de um assunto. Isso é ser objetivo. Outra coisa, os textos objetivos procuram oferecer informações precisas para o leitor, transmitindo-lhes conhecimento, fatos, como, por exemplo, textos jornalísticos, científicos, técnicos e acadêmicos. Esses são tipos de textos, né, gêneros, onde aparecem aí o máximo de objetividade possível. Um exemplo de frase objetiva, né? Por exemplo, o homem não deve poluir a atmosfera. Eu tô dando aí, tô sendo clara, objetiva, não tô botando nenhum tipo de sentimento, eu tô sendo factual, porque se a gente poluir, a gente morre, isso aí é um fato, né? Isso posteriormente falando, claro, né? Mas é isso aí. Depois vem aqui uma imagem onde está escrito objetividade e subjetividade. Tem uma imagem, tá? Uma imagem aqui, são duas canoas, né? Grande, várias pessoas remando. Eu não sei se vocês já fizeram canoagem, gente. Eu já tive essa experiência e é tão gostoso, é muito bom, né? Se exercitar é muito bom e fazer esse exercício, ele é assim, traz uma paz, uma parada muito gostosa. E aí, né, no pôr do sol e tal. Aí eu pedi o seguinte: descreva a imagem acima de forma objetiva, letra A, e a letra B de forma subjetiva. Gente, vocês sabem que eu posso, lembra que a gente estudou quando eu falei assim, acho que foi de um celular, né, descrever um celular de forma objetiva e podia escrever de forma subjetiva. Uma hora você não vai botar seus sentimentos, não vai transparecer. Você vai só dar informação e na outra você vai expor como você se sente através da tal da imagem aqui no caso. Tudo bem? E aí eu trouxe uma notícia, tá? Diz assim, é fake que enxofre destrua o coronavírus. Mensagem tem circulado depois que a apoiadora do presidente, Jair Bolsonaro, o abordou com uma informação falsa. Por Roberta, da CBN. Aí tem a data atualizado, tal, isso quer dizer que eu peguei na internet, né? Foi num site, porque tá atualizado, não pode ser um jornal físico. E aí diz assim, não há estudos que embasem essa afirmação de acordo com médicos entrevistados pela CBN. A mulher cuja voz aparece no vídeo diz que recebeu a informação de Deus. As imagens mostram que o presidente Jair Bolsonaro ouve seu relato e depois lhe promete uma reunião no Ministério da Saúde para tratar do assunto. O vídeo circula desde segunda-feira, dia 8. A mulher, apoiadora do presidente, o aborda numa aparição dele para cumprimentar seguidores. Diz que foi do Paraná a Brasília para encontrá-lo.
faz a defesa da reposição de enxofre e se dispõe a ser usada como cobaia para o tratamento com elemento químico. Quando a pessoa usa um dedo de alho cru por dia, aumenta a imunidade, é porque ele é rico em enxofre. Essa é a cura, é a reposição do enxofre, afirma ela no vídeo viral. Será? Bom, gente, a questão aqui é a seguinte. Agora a gente está aqui no gênero notícia, que é um dos que eu queria abordar, onde diz assim, aponte uma característica para mim de notícia, né? A gente estudou já o que é notícia. Qual é uma característica da notícia? Fala para mim. Aqui pergunta, qual é o lead? Gente, lead é uma parte da notícia, uma parte mega importante, onde aparecem determinadas coisas, né? Onde que tá o lead? Diz pra mim. Eu tenho certeza que você lembra. E a mensagem é passada de forma objetiva aqui, nesse lead. Justifique. É objetivo ou subjetivo? Fala pra mim. Depois aqui eu tenho o editorial de um jornal, protestos no Brasil e a crise econômica, tá? Aí você vai ler para mim, eu vou te perguntar o seguinte: quem é o emissor dessa mensagem? E aí, onde que você vai achar essas respostas, né? Bom, tá aqui, editorial de jornal. Título, protestos no Brasil e a crise econômica. Eu acredito que você, para dizer quem foi que escreveu isso, né? O emissor é quem destina a mensagem para um outro alguém, né? Então, quem é que emite essa mensagem? Se você não tiver certeza, você pode fazer uma suposição, porque às vezes as perguntas requerem possibilidades, tá bom? Depois diz assim, cite uma passagem que mostra subjetividade do gênero editorial. Então, a gente vai ver aí que no gênero editorial, né, existe subjetividade. De onde que tá isso? Eu quero uma passagemzinha, um trechozinho trazido entre aspas para mim, tá bom? Depois aqui vai vir um trechinho de um artigo de opinião sobre educação, tá? Que não tem título, tá? Diz, a educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Isso aí é como começa o tal do artigo. Só que não tem título. E aí a minha primeira pergunta para você é a seguinte: imagine um título para esse artigo de opinião, né? Vamos ver aí um título para ele. E depois, no número 2, eu pergunto o seguinte: o que predomina este gênero textual? A subjetividade ou objetividade? Então, eu quero o seguinte, que você justifique para mim, que predomina, sei lá qual foi a resposta que você vai me dar, e me dê um exemplo aqui dentro desse pequeno texto, tá bom? Um beijo grande, até breve.